O time do São Paulo é fraco, a defesa é horrorosa, a diretoria não sei o que está acontecendo, não tem alma, os caras parecem que perdem jogo. Você falou uma vez uma frase, não sente derrota. Não sente nada. Então, amigo, o São Paulo só não cai por milagre. Agora, é exagero isso? Não é exagero. E só uma coisinha, eu andei lendo a respeito de uma manifestação de uma das facções de torcidas organizadas de São Paulo, que eles vão cobrar os jogadores de novo no CT. Por favor, não façam isso. Por só favor. o clube não abrir do CT. Por favor, só o não clube abrir. façam isso. Porque se entrarem, já tá ruim assim. Não. Já tá ruim assim. Ouviu o que o Flavinho falou? Eu concordo com o Flavinho. Basta não permitir. Claro. Da outra vez eles forçaram o portão e entraram no peito. Forçaram não, senhor. Não forçaram não, senhor. A porta estava aberta. Não forçaram, não. Essa porta até a página 2. Esqueceram de passar o trinco, Pascoal. Então, por favor, então Essa vamos... portinha, essa portinha, mais uma para o presidente do São Paulo. Tranca a Leco, porta. precisa ter cuidado com isso. Já tá ruim. Já tá ruim. Se acontecer isso da torcida entrar pra peitar jogador de novo, já deram tapa em jogador da outra vez. Quem foi mesmo que apanhou? Teve um jogador que apanhou. O Michel Bastos. Michel Bastos. Wesley também. Foi muito tenso aquilo aí. Foi bem, chegou bem ruim aquilo ao ali. limite Bem ali. do... O Maicon teve que segurar pelo menos uns 3 ali, porque o Maicon tinha moral com a torcida. O Lugano também. O Lugano Agora, também. Agora, por favor, tá muito na mão do presidente, gente. Nesse instante, tá muito na mão do presidente. Ele precisa conversar, precisa chegar na rapaziada, precisa entender o que tá acontecendo, precisa ter uma visão muito clara, Mas é nessa hora, evitar Pascoal, esse tipo já de ação da começa o erro. torcida, por favor. Mas na prática, me explica na prática, vocês querem que o Leco vá lá no CT. Ok, o Leco vai lá no CT e faz o quê? Falou, ó, vocês não podem cair, vai falar o quê? Ó, tem uma grana a mais. Mas quando o presidente precisa ir lá, já tá errado, porque não deveria chegar nesse ponto. E é aí que faz falta um cara como o Marco Aurélio Cunha. É que eu não acho errado, mano. Aí que faz Eu falta acho um cara que o igual o Marco presidente Aurélio. tem que estar, sim, na boa e na ruim. Na hora boa e na ruim. O Corinthians ano passado estava na ruim, o Roberto não estava lá conversando com os caras, não. Como? Eu acho que Corinthians ano depende passado estava na rua e o Roberto não depende estava lá do no perfil elenco do conversando. perfil do Mas deveria estar. No ano passado o Roberto, inclusive, teve até um problema de saúde no final do ano. Mas eu acho que seja na boa, seja na ruim, a presença do presidente é Mas fundamental. depende, por exemplo, se você tem um diretor de futebol forte, Pascoal, se você tem uma equipe que coordene o futebol Por isso é que e não deixa também o diretor de transparecer. futebol está sendo questionado. Aí que tá, mas aquela época que ele falou, o Roberto não estava lá, ele tinha uma retaguarda do Tite, do Gaspar. Não, ano passado não tinha Tite e do Gaspar. Ele já estava na seleção. Era o Alessandro que era contestado por Mas não todos. tava pra cair No pra segunda começo, divisão, sim. gente. Era um outro cenário. Sim, mas Era por isso a começou a aparição perder, do São Paulo. Da última vez que o São Paulo teve para cair para a segunda divisão, chamaram lá o Marco Aurélio Cunha, né? Sim. Ele foi lá, se desvinculou da CBF para prestar um serviço para o São Paulo, segurou. E agora estão falando o nome do município. Estão tentando achar alguém para segurar a onda. Só que aí é o seguinte, acha alguém Muricy não dá e, certo, hein? e joga em cima dessa pessoa a responsabilidade, como fizeram com o Rogério Ceni, o presidente do São Paulo. Inventou o Rogério Ceni de técnico, deixou ele ficar lá, sei lá, 6 meses, quando terminou, você falou, o diretoria do São Paulo não tem culpa de nada, a culpa é dele. Quem botou ele lá? Foi a diretoria do São Paulo. Nós estamos vendo tudo que ele pediu. Nós estamos vendo. Mas aí tira o copo fora, pô. Nós estamos vendo o GC aí. Muricy pode voltar ao São Paulo? Olha, eu liguei pro Muricy, amigo de longa data, amigo do Pascoalzito de longa data. Eu vou dizer um negócio pra você, as pessoas estão falando muito na internet, pô, o Muricy vai voltar, o Muricy vai voltar. Olha, eu vou dizer um negócio pra você, como treinador, podem esquecer, não tem a volta do Muricy como treinador. O Muricy já colocou isso na cabeça dele, na vida dele, acabou. Como treinador, o Muricy não volta. O Muricy já teve um convite agora, recente, não sei de qual clube grande do Brasil, para ele ser um coordenador, para ser tipo um diretor de futebol. O Muricy não aceitou. O Muricy hoje é comentarista, né? Ele é comentarista da Sport TV, ele é comentarista lá, ele tem contrato, ele está feliz. Agora, o Muricy é São Paulino assumido. O Muricy não esconde, isso nunca escondeu. Criou lá, nasceu dentro de São Paulo, pai do Muricy, que o Pascoal conhecia, né? Ia lá todo dia São Paulino, o Mujica jogou, treinador. O Muricy é São Paulo de coração. Porém, olha, acho muito difícil. Como treinador, esquece. E eu não vejo hoje o Muricy largando o contrato. O Muricy gosta de cumprir os contratos dele até o final. Ou não gosta, Pascoal? Isso é verdade, sim. O Muricy é um cara que cumpre a palavra, ele tem contrato. E o Muricy vai chegar hoje a ser coordenador de São Paulo? Você acha que o São Paulo daria carta branca pro Muricy? Porque o Muricy chega lá e precisa ter carta branca.
A essa altura do campeonato, hoje, quase na segunda quinzena de setembro... Não dá pra contratar ninguém. Não dá pra contratar ninguém. Vai mandar embora. Vai fazer o quê agora? Só no Plá? É no psicológico. Então, agora, o incentivo dele seria no que o São Paulo balança o coração do Muricy, sempre balançou e vai balançar a vida inteira. O Leco nunca morreu de amores pelo Muricy. E nem um pelo outro também. E o Leco não tá com tanta moral assim, O Leco Pascoal, pra não morrer nunca morreu de amores pelo Muricy. Muito pelo contrário. Quando o Juvenal era o presidente, uma vez por semana ele ia lá e pedia pra sair o Muricy. Mas se houvesse O Leco nunca possibilidade morreu hoje, de amores Pascoal, com o Muricy. Mas se houvesse A possibilidade gente de tem que contratar falar a o Muricy, verdade. você acha que ele vetaria? Agora, Se não virou 2009 Presta atenção, se eles forem pensar no São Paulo, pensar no São Paulo é diferente do que pensar individualmente. Né? Hoje vejo o São Paulo pensando muito mais no individual do que no coletivo. Vejo o São Paulo assim. Tanto que acho que quem administra o São Paulo é a arquibancada. Já disse aqui 1 milhão de vezes isso, eles ficam nervosos comigo e até às vezes irritados. Mas é a verdade, é a pura realidade. Então, o Muricy hoje de volta ao São Paulo, só se o presidente do São Paulo pensar como São Paulino que ele é, para trazer o Muricy para ser o coordenador. E nem sei se ele vai. Né? Não tenho essa informação. A informação que eu tenho é o seguinte: Muricy cumpre os contratos dele até o fim. Não está disposto a largar a profissão de comentarista, que ele tem contrato até a próxima Copa do Mundo. Agora, o Muricy é São Paulino doente, o Muricy nunca negou a ninguém que torce pro São Paulo, que tem uma paixão aqui pelo São Paulo. Agora, eu não sei, aí a gente não pode cravar 100%, porque amanhã vai os caras na casa dele, como foi da última vez. Da última vez o Muricy estava lá em casa, não queria, os caras foram lá, ele falou pra mim na época: pô, Benja, não deu, como é que eu vou falar não? São Paulo, é minha casa. Só que hoje não é como treinador e eu não acredito que Muricy hoje largaria a profissão de comentarista, ainda mais para se expor a esse ponto de ser um coordenador. O que poderia fazer o Muricy ou uma tentativa desesperada para salvar o São Paulo em setembro? Não, aí é uma gestão de elenco. É o Muricy enxergar o que de realmente errado está entre os jogadores do São Paulo, por que eles não falam a mesma língua que a diretoria, ele expor um lado que ele conhece muito bem essa atual diretoria do São Paulo, em especial o presidente, passar para os caras que com ele se trata de uma forma assim, assim, assado, com boa parte da própria comissão técnica se lida dessa forma, e vocês, por outro lado, também cedam em alguns fatores. Aí é a gestão de um cara que conhece muito bem o campo e que agora vai trabalhar numa linha acima do Dorival, que inclusive é amigo pessoal do Muricy, trabalhando numa grande parceria. Seria praticamente dois técnicos. Você que conhece lá, seriam, né? Sabe quem eu traria, Facincani, para dar um choque? E ainda tem um outro fator. São assim, ó. São assim, não é de agora, não. São amigos aí, ó. Ele jogou até com o tio dele, Emerson Leão. Emerson Leão é assim com o Dorival Júnior. Mas é assim. Sim. Eles têm uma amizade de longa e longa data. Com o Leão. O Dorival começou com o Leão. Sim. O Leão jogou com o Dudu, no Palmeiras, que é o tio do Dorival. Eles são muito amigos, se falam. Emerson Leão, hoje, seria um cara que precisa chegar para dar uma chacoalhada nesses caras. O Leão, quando veio pro São Paulo... Mas você, como dirigente de futebol, você tá falando? Sim. Como dirigente. Como treinador. Como dirigente. São Paulo mandar o Dorival O Leão Júnior também embora. não quer mais ser treinador, né? Não. Então, o Leão não quer. E eu acho que se você mandar o Dorival Júnior agora, eu acho que é uma grande bobagem. Acho que você tem que tentar ajudar o Dorival. Em setembro você vai trocar treinador novo, então tenta ajudar o Dorival. Não esqueça que quando o São Paulo foi trazer o Leão em 2005, trouxeram o Leão por quê? Lembra? O Cuca tinha perdido a Libertadores com o Secaus. O time não tem alma, não tem vibração, precisa trazer um cara. O Leão veio com aquele estilo dele, foi campeão paulista, um título que o São Paulo não ganhava faz tempo. E que inclusive foi o último. O último título que o São Paulo ganhou. E o Leão chega lá para chacoalhar. Não, o último foi em 2012. Não, Paulista. Paulista sim. Paulista foi em 2005. Foi com o Emerson Leão. Foi 2005. Paulista sim. Então, pela amizade do Leão com o Dorival, pelo estilo do Leão, eu traria o Leão hoje. O São Paulo precisa de alguém. Não? Eu acho que sim, é uma precisa de um novo caminho, possibilidade. você tem razão. Ele precisa de alguém dentro do vestiário. Para ajudar o Dorival. Não pra mandar o Dorival. Exato, para administrar o elenco dentro do vestiário.
para impedir que esse tipo de coisa aconteça, que o Rodrigo Caio vai a público detonar o Cueva, que o Cueva devolva isso. É ali dentro, é fazer cada um entender o que representa o São Paulo, o que representa esse momento do São Paulo. Não é chegar um dia lá e bater na parede, não, é na conversa, é no intervalo do treino, é no deslocamento, é na viagem, no hotel, senta aqui com o cara, conversa com um, conversa com o outro, vai fazendo aquele trabalho de formiguinha para trazer todo mundo junto no mesmo, acabar com a individualidade, fazer um elenco só. E tá faltando isso no São Paulo, alguém com experiência de futebol para unir o time. Facincani, Emerson Leão. Porque, olha, presta atenção, o São Paulo hoje, nesse momento difícil, você vai cobrar entrevista. Pô, tá caindo tudo na mão do Dorival. Não tô falando que o Dorival não tem culpa, ele tem. A diretoria não aparece, o jogador não tá, parece que não tá muito nem aí. O Leão é aquele cara que chama a responsabilidade pra ele, manda recado via imprensa, conversa com os caras no vestiário. Pô, você entrevistou muito o Leão como jogador, como dirigente, como treinador. Sabe cobrar, entendeu? O Leão é aquele cara que vai pra porrada no bom sentido. Aí, meu amigo, senhor Cueva, se vem um Emerson Leão, cuidado, não joga mais. Não joga mais. Ah, porque o banco, porque responde para outro. Vaza. O Leão não tem conversa. Aliás, o Leão é um cara que ele é extremamente transparente no que ele fala. E jogador que não gosta de verdade ou não gosta de transparência, não joga com o Leão. Jogador que tem nome e toques, não joga com o Leão. O cara barrou Tevez no Corinthians. O cara tem moral suficiente para inúmeras histórias, não só no próprio Santos, no esporte por onde passou, de relacionamentos com alguns jogadores que eram estrelas e não me toques, que tiveram de abaixar a cabeça ou pularam fora por causa da linha disciplinadora e correta do Leão. Então, Leão, com esse estilo e alguns jogadores do São Paulo com essa linha de conduta, não vão jogar. E aí é aquela questão, ou vai pro bem ou vai pro mal. Alguns jogadores, se não estiverem afim, e se chega um Leão e põe pra fora, arruma elenco. A minha ideia é ruim, Pascoal? Não, a sua ideia é boa. E eles são amigos íntimos, os dois, Eu tô aqui pensando, se o Pinotti ficaria ou não, se o Leão pudesse assumir a função que era, de menos, que era do Pintado. Deixa né, o que Pinotti. era de coordenador. Deixa o Pinotti ali. O Pinotti como mas diretor. Deixa o Leão, gente, pô, eu sou suspeito. Eu sou suspeito pra falar do Leão. Eu sou fã do Leão. Eu também. Mas, pô, eu também. Eu sou fã do Leão. Pra mim é um dos maiores goleiros que eu vi jogar. É um cara de personalidade, conhece de bola, tá lá 50 anos. O cara que vai falar olhando no olho do cara, vai entendeu? falar. Você não vai, eu vou falar pra você. O Cueva vai chegar e falar assim, eu não quero ir pro banco. Ah, não vai? Espetáculo, hein? Beleza. Pronto. E com todo respeito ao Pinotti, Benja, quando precisou descer para conversar com os jogadores, ele foi no CT, ele foi conversar com os caras. Uma boleirada, Pascoal, eles se conhecem. É igual aquele negócio, boi preto conhece boi preto. O cara chega lá, é o Pinotti que vai falar com o cara olha, pisou num campo. Estou Leão. É outra coisa. É outra coisa. Inclusive, nesse paralelo aí, Leão e Muricy, eu acho que pro momento do São Paulo hoje, o Leão combina mais do que o Muricy. Porque o Muricy é aquele negócio tipo, é São Paulo, quer trabalho, meu filho. O Leão não. O Leão, se precisar pegar alguém pelo pescoço e levantar na parede, ele faz. O Muricy também. Então, não, mas é diferente. Também. O perfil do Leão é mais invasivo. Eu acho que pro São Paulo hoje, o São Paulo precisa de um tratamento. Eu acho que seria pior também pro Muricy. Eu acho que seria também, os o dois. Muricy teve aquele problema de saúde. O Muricy Não vale a pena, cara. Não Agora, vale a pena. pro Leão, não. Pro Leão é um desafio. Sim. E repito, para ele trabalhar no São Paulo hoje seria muito fácil. Repito, gente, o Leão e Dorival Júnior são amigos íntimos. São e faz bons uma amigos. consulta pro Dorival. Chega no Dorival, pega e fala, o negócio é o seguinte, Dorival, estamos pensando em contratar o Leão para agir aqui internamente dentro do São Paulo. Ele não vai interferir no seu trabalho. Você é o técnico do São Paulo, mas ele vai ser seu braço direito aqui. Tira o Dorival das entrevistas. Pois é. Tira os caras um pouco do olho do furacão, literalmente, né? Estamos no olho do furacão lá. E deixa o Leão. O Leão chama pra ele, toca no pé. A ideia é boa. É porque E não cobrei nada, hein? Tô falando de orelha, hein? Ninguém do São Paulo teve essa sacada, né? Porque existem momentos em que os jogadores dão entrevista, existem outros momentos que o treinador dá entrevista, mas na hora ruim quem tem que dar a entrevista é quem administra o clube. Lógico. Na hora ruim, nessa hora, tira o foco dos caras e ele assuma esse compromisso de se debater ou de você conversar com os jornalistas e com os torcedores do São Paulo. Né? E isso está faltando ao São Paulo. Às vezes, mano, você fala essas coisas que você fala do dirigente do São Paulo, que falta descer, conversar com os caras e tal. Você tem razão. Você tem razão. Essa é uma hora que precisa o dirigente mostrar que está lá.
mostrar que o São Paulo não é administrado pelos jogadores, porque a distância do CT para o Morumbi é muito grande. Então o cara acha que ele é o rei da cocada. Então tem que chegar. Você perguntou, o presidente de São Paulo pode fazer o quê? O presidente de São Paulo chama os dois na mesma sala e tranca a sala e fala assim, vou conversar com vocês dois aqui, Rodrigo Caio e Coelho. Qual é o problema? O problema é esse, então vamos resolver aqui os dois, porque eu preciso dos dois. O Leão não faria isso? Eu tenho que resolver, eu preciso dos dois. Coelho, você está fora de forma? Você vai entrar em forma. O Rodrigo Caio, o que ele precisa fazer para você ajudar ele? Nosso então, querido Mário Sérgio, lembra? Que ele pegou o Viola e o Marcelinho, pôs os dois numa sala e falou, resolvam-se. Vão sair na mão, saiam na mão, mas resolvam agora. Eu quero os dois, preciso dos dois. Tem que fazer isso, Pascoal. Administrar elenco. Claro. É. E mais, além disso, isso é fundamental. Além disso, vamos mudar uma... Quando é que termina o prazo de inscrição para o Campeonato Brasileiro? Agora, tá acabando. Setembro, comecinho agora no meio de setembro. Na última semana de setembro. Dá uma corrida, vê na Série B quem é o volante que tá, São Paulo que tá jogando bem. São Paulo mandou o zagueiro Douglas, para onde foi mesmo? Algum time da Série B. Para Chapecoense. Para Chape, Para Chape. Olha na segunda divisão lá, quem que tá jogando bem no meio campo, volante? Procura aí 2 cabeças de área dos times que estão se destacando, não sei, Juventude, o Thiago Santos do Palmeiras, sim, o Palmeiras perdeu o Gabriel. Cata alguém, vê se tem um lateral jogando bem. De repente, já ajuda, amigo, porque não tem. Eugênio, Não tem quantidade. Você acha que o... Cata alguém, com todo respeito ao... Tem gente jogando a Série B, pô. Ao Tem Pinotti. Pô. Como é que chama? É Pinotti? Pinotti. Você acha que esse cara já viu algum jogo da Série B? Mas tem um setor de análise do São Paulo. Não tem isso. Mas quem escolhe jogador, quem vai ver o jogador, nunca é o diretor. Você tem os caras que chegam pra ele e falam, olha, fulano, é isso, não é? diretor. Quem que São Paulo tem fazendo isso? Quem é? Tem um setor de como tem o Corinthians, como tem o Antes era o Milton Cruz, né? Era o Milton Cruz. O Milton Cruz que via. O Corinthians tem aquele setor. O Milton Cruz via jogo. Sim, ele ia atrás. Jogo e via jogador. E via jogador. É. Você acha que tem alguém nessa... Monitorar os jogadores que estão disputando aí, pô. O cara não quer pegar o São Paulo. Olimpo da elite O São Paulo também tem uma sala vem do jogo da Série para B. monitorar jogadores. São Paulo também tem. Mas não adianta, Claro que ficar no DVD, não adianta ficar dentro de casa. E aí contrata os caras que viajar. A função do olheiro hoje, ela foi banalizada, eu acho isso foi um absurdo. banalizada não, ela foi extinta. Praticamente, porque hoje o cara fica no DVD, fica ali, não na televisão, no pay-per-view. É importante sim, é claro que é importante você ter a tecnologia, mas é importante você estar em loco, principalmente pro cara que faz a análise clínica. A análise presencial do jogador, o comportamento ao longo do jogo. Na imagem, na câmera, você não tem a movimentação do cara 90 minutos. Tem que estar ali no estádio, vestiário, tudo. Toda vez que eu falo disso, que eu falo que não tem ninguém vendo nada, vocês vêm com essa conversa fiada de... Não, porque temos um departamento, os clubes têm um departamento de scout, tem a conversa, sala de monitoramento. Tem. É isso que o Facincan está falando. Você vem com um monte de número de jogador de futebol, isso apoia uma contratação. Claro. Né? Agora, é uma coisa muito diferente de você lá ver um cara jogar. Você tem gente vendo o jogador jogar, conversar com o cara. Vai, cabeça do cara. Você vai lá, vou chutar o time. Vou chutar o time. O cara vai ver um jogo da Ferroviária. Eu não vou falar aí acaba o jogo, ele gosta lá do meinha, da chubacana. Ele desce lá no vestiário. Ô, fulano que é o técnico, como é que é esse menino? Não, ele é bom, ele é bacana, ele é evangélico. Eu vou falar budista, posso falar o milagre, mas não vou falar o santo? Acontece, só uma frase, sabe o que acontece hoje? Antigamente era assim, hoje o cara vai lá conversar, o moleque, ou o cara já tem um empresário, um agente. Não sei se é assim, bem. É assim, e já pega o telefone e já manda ligar para outro e fala, o São Paulo tá aqui, o Palmeiras tá aqui, o Flamengo tá aqui. Que seja, isso vira uma... Se for com os números, vai ser a mesma coisa. Vai engrandecer o cara. O cara. que eu tô falando é o seguinte, você tem que ter gente hoje, gente do futebol, que vai ver e sentir esses jogadores jovens, como é que eles se comportam no campo. Exatamente. Você tá vendo o jogo, o cara não tá com a bola, mas você se interessou por aquele número 7 lá. Fica olhando o cara. Acabou o jogo, você não precisa ir lá fazer uma proposta pelo cara, não é isso. Conversa com o jornalista da cidade lá, o repórter, conversa com o comentarista. Responde um negócio pra mim, o São Paulo vai cair? Eu acho que vai. Eu até 3 rodadas atrás eu achava que não. Eu achava que o Dorival Júnior tinha condições de... Até porque eu achava que a tabela era até favorável por causa desse jogo da Ponte Preta. Mas eu acho que a tabela agora é muito desfavorável para o São Paulo. São 2 jogos aí, Vitória e Corinthians. Se o São Paulo não ganhar nenhum deles, ele vai continuar Vitória mais fora 2 e rodadas. o Corinthians no Morumbi. Eu acho que a tendência... E o Vitória que tá embalado, né? Então, acho que a tendência desses 2 jogos no Morumbi, é do São Paulo perder esses 2 jogos, do Vitória e do Corinthians. Acho que o Corinthians vai se aproveitar desse momento ruim e tal. Isso acontecendo, o buraco fica muito fundo, cara. Muito fundo.
São Paulo está em penúltimo lugar no campeonato. Só contar essa história contar só um milagre. Mas o São Paulo vai cair pra você? O São Paulo, do jeito que está cumprindo todos os regulamentos para cair. Toda a regra. Está cumprindo todos os itens. Todos os itens para cair. Se a torcida ainda for no CT, se o presidente do São Paulo não for apaziguar os ânimos, se o presidente do São Paulo não falar para conversar com a rapaziada, pode acreditar que a lição estará completa para o time ser rebaixado. Tem que, às vezes, descer, sair do pedestal. Com o Inter. Tá muito. Tem que descer do pedestal, ir lá e começar a olhar o que está acontecendo. Mas se pudesse apostar hoje, você acha que cairia? Hoje sim. Do jeito que está hoje, cai. Do modelo de que está hoje, cai. Pode ser que se recupere. Ô, mano, Eu estou esperando isso há um montão. Eu estou esperando isso há um montão de tempo. Esse negócio que você falou é a pura realidade. Pura realidade. Tem uma pessoa que eu sou muito próxima, me dizia o seguinte assim: Pascoal, não se contrata jogador por um jogo. Não se contrata jogador por ver em DVD. Se contrata jogador da seguinte forma: você vai ver 3 jogos dele fora de casa. 3 jogos dele dentro de casa. Sim. Conversa com o treinador, com o preparador físico, conversa com um amigo dele, com as pessoas, vai conversar com a família para saber o que é, aí você tem uma noção de quem é o jogador. Só por scout Entendeu? não tem. Não, e o Só pelos números, não. Gente, o São Paulo trouxe Lucas Prato, São Paulo trouxe Hernani, São Paulo trouxe Jusilei, São Paulo trouxe Petros. Esses caras são incontestáveis, já estão falando E o time não está jogando. Veja, na boa, se os você caras fica que são sempre- incontestáveis não estão jogando, Você tá parecendo vocês querem humano. trazer... Cada vez que você fala das contratações, você inclui o Jusilei e o Petros, por exemplo, como grandes contratações. Eu acho, sinceramente... Mas o Jusilei parou de jogar. Não sou Peraí, eu falei de diagnósticos definitivos, não é mas isso que eu não falei, acho. não. Eu falei assim, quando o São Paulo contratou... Era incontestável. Quando o São Paulo... o Jusilei Quando o Petros, Corinthians, não. ano passado, contratou Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Guilherme, ninguém criticou. Então, mas Quando o São Paulo trouxe Jusilei, Petros, Quando o São Paulo Lucas trouxe o Jusilei, Prato, o Sormani que Hernani. senta aqui falou, não, está errado. E o Sormani também falou, o São Paulo com o Dorival vai brigar pela Pode vaga da ser, mas Libertadores. o que eu tô falando é que não, São Paulo foi, tá brigando pra não cair. foi unânime. Unânime, eu acho que o Prato, sim. E o Hernani? E o Hernanes, depois que começou a jogar, porque também a gente não mas sabia o como é que tava. Hernani. Mas tá mostrando que foi um craque. Petros, Ninguém falou Jusilei. Mas ele empolgou a torcida. O jogador que vai jogar e vai jogar. Tem lugar no time dele. Era bom Tem lugar no time, mas achar que ele é a solução de problema, Não. Mas ninguém falou isso. Falou, mas é um bom jogador. Bom jogador. Ponto. Ó, agora dá uma olhada. Isso aí foi na quinta-feira que o Rodrigo Caio falou a respeito do Cueva. Dá uma olhada. É uma situação difícil. Eu acho que é muito pelo momento que a gente vive. É difícil o jogador conseguir desempenhar o seu melhor. Isso é claro. Eu tô há muito tempo aqui, já passei por muitas dificuldades e aí sei o quanto é difícil. E ainda mais para ele, que é o nosso camisa 10, o jogador que articula todas as nossas jogadas. Mas ele também sabe, ele tem consciência disso, ele sabe que ele tem que melhorar. E a gente, de alguma forma, a gente tenta ajudá-lo, mas também ele tem que se ajudar. Né? Ele tem que querer, ele tem que procurar melhorar. E eu acho que ele tem consciência disso. Então, eu acho que Então tá aí. Isso foi na quinta-feira, o Rodrigo Caio falou lá na coletiva. A gente ajuda ele, mas ele precisa querer se ajudar também. Aí ontem não, sábado, depois do empate horroroso do São Paulo, que estava ganhando 2-0, dá uma olhada no Cueva. Rodrigo Caio Gustavo São Paulo, Rodrigo Caio Gustavo São Paulo, Rodrigo Caio Gustavo São Paulo. Os caras foram falar com ele e falaram, fala lá com o Rodrigo Caio. Então, mas isso mostra que o ambiente não tá bom. Aí não eu não acho que o Rodrigo Caio tenha exposto o Cueva da forma como o Cueva entendeu. Faltou, talvez, ô Pascoal, desculpe, falta o jogador ter um pouco mais de boa vontade e assistir o vídeo. Humildade. E ler também, muitas vezes, porque o cara, quando ele lê um texto, Pascoal, ele lê de uma forma. Quando ele ouve um áudio, ele interpreta de outra. Então, muitas vezes ele fica só naquele negócio, ele quer o resumão. Sabe aquela pessoa que traz a informação mastigada? Ó, o Rodrigo Caio falou mal de você lá. Ele compra uma ideia e joga pra frente. Tá errado. O Rodrigo Caio ali, no meu entendimento, ele não expôs o Cueva. Ele citou uma situação do São Paulo que não estava vivendo muito favorável. Opa! Aí quando perguntado a respeito do Cueva, ele pegou e falou, eu sei, o momento dele é delicado. Tá de vermelho assim, tá esperando o Papai Noel? Não, mano, para. Tá chegando mais cedo nas ruas, né? Peraí. O Rodrigo Semana passada, Cueva é o jogador do elenco do São Paulo mais criticado. É o jogador mais semana passada, quando analisar o contexto. Semana passada, quando nós colocamos essa entrevista no ar, a única coisa que nós comentamos foi assim, vocês viram o Rodrigo Caio? Mandou um recado. Mandou um recado, mas foi dentro de um contexto. Sim, porque o Cueva é o jogador mais criticado do elenco do São Paulo. Ele foi questionado a respeito do Cueva. Ele citou uma situação adversa do São Paulo e dentro ele respondeu
repórter, Ele poderia ter falado, justamente com olha, relação ao isso aí Cueva. nós vamos Ele falou, resolver inclusive, o internamente. Cueva tem noção disso, que ele precisa melhorar. Eu não vi dessa forma, é que o futebol tá com muito mimimi. Não Qualquer é coisa que se futebol tá fale, com mimimi. ai, falou de Ele mim, falou, xingou minha mãe, nós para, tentamos Eugênio, ajudar, para. mas ele tem que querer. Ele precisa se ajudar também. Quando fala assim, ele não quer. Que ele não tá nem aí. Não Mas tá é que nem tá, aí. Eugênio, na seleção do Bom Peru, cara, o Cueva é pô. um jogador, Que no São isso? Paulo é outro. Ele Por quê? pode ter até razão. Ele pode ter até razão. Mas na condição de companheiro de elenco, é muito ruim ele vir a público falar esse tipo de coisa. Que a gente fale aqui, que outra pessoa fale. Agora, o companheiro dele... Ainda mais em pelo público. amor de Deus, em público. Não, Eu acho que o Rodrigo Caio tenha em sido público maldoso. não. Ele não Em foi público maldoso, não. Em entrevista coletiva com toda a mídia Eu não esportiva. vi maldade no Rodrigo. Que isso? Ninguém, eu não tô falando maldade. Não pode Mas fazer sabe isso. que toda ação... Ué, mas, por exemplo, toda ação Você quer que o gera Cueva diga uma o quê? Não, o reação. Rodrigo Caio tem razão. a seleção do Eu Pedro, não vocês falaram quero, de vagabundo. eu não tô Não, nem muito aí. pelo contrário, Eugênio. Eu acho Ele que é era meu momento, amigo. Eu acho que era momento, sim, do Cueva falar e falar, olha, o Rodrigo falou uma coisa ali, realmente é aquilo, ou então não é aquilo, ele se expressou mal. Alguma coisa que pudesse dar uma justificativa. Agora você vê, fala com ele. Aí ele tá dando, ó, de É, costas isso pro também. São Paulo. Tá, ó, Sei andou pro São Paulo, entendeu? Sei andou pro São Paulo, o senhor Cueva. Então, nessa história toda, eu tô com o Rodrigo. Ele também não quer se ajudar. Ele não tem feito questão alguma do São Paulo Futebol Clube. Nossa, você não gosta do Nenhuma. Cueva? Você não gosta dos Não peruanos, gosto do em futebol geral? do Cueva, realmente. Aí isso eu admito. Não gosto do futebol do Cueva. Acho ele super valorizado e um personagem que, para esse ano 2017 do São Paulo, tem feito mal ao elenco. Aí eu concordo com o Facincani. Ok, você pode concordar com o Facincani, mas o Rodrigo Caio não pode fazer isso publicamente. O Rodrigo Aí Caio também com concordo toda, com o Eugênio, o Rodrigo Caio com toda a categoria dele, porque ele é um rapaz que conhece o vernáculo, não errou uma palavra, falou todos os S. Não foi mal educado, não foi mal educado, estúpido, muito não foi pelo grosso. contrário. Mas dentro do modo polido dele, ele deu uma raquetada no Cueva sensacional, hein? Com uma raquetada modelo gigante, mano. Não vem passar pano pra ninguém, não. Ele deu logo uma Passar raquetada. pano, não. Os senhores defenderam o Luxemburgo depois daquela sapatada que o Sport tomou do Grêmio. Vocês falaram, o Luxemburgo tá certo, o time do Sport tá isso, tá aquilo. Mentira dessa. Ué, mas é que tá. Vocês estão aí defendendo uma situação em que o Luxemburgo vai lá dar escovada no elenco. Aliás, que aí é- quando vê o Aí é o Rodrigo Caio dar Luxemburgo, é escovada o no Cueva, treinador. não, o Rodrigo Caio Jogador com foi- jogador, tá não, mano. brincadeira. É o treinador, é o Para, treinador. Pascoal. Aqui é jogador com jogador. Jogador mano. com jogador se entende, Pascoal. A situação A do gente Cueva. viu. Mas é que tá, Benjamin. Esse Cueva Pergunta lá, pergunta lá Esse no Cueva, Rodrigo esse Caio. Cueva é um mimadinho, é um entojado. Se ele tivesse realmente querendo o bem do São Paulo, ele poderia enquadrar o Rodrigo Caio dentro do vestiário e falar, Rodrigo Caio, o que você falou de mim lá fora? Conversa ali, se Quem resolve garante ali. que ele não fez isso? Ah, não fez nada, fez nada. É um mimadinho. Bom, o negócio é o Pergunta lá no seguinte, Rodrigo Caio. então, para terminar com uma palavra que o Flavinho gosta, uma sinopse. O negócio é o seguinte, não acredito que o Muricy assuma qualquer cargo na direção de São Paulo. Então você, torcedor do São Paulo, que está falando, o Muricy pode voltar, e se voltar não é como treinador, Ele tem contrato, ele é comentarista, ele tem contrato até a Copa do Mundo. Não acredito que o Muricy hoje largaria, porque ele cumpre contrato para ser diretor do São Paulo, tá? O Jusilei não joga, o próximo jogo do São Paulo é contra o Vitória, lá no Barradão, tá certo? Jusilei expulso não joga e eu, se fosse o Leco, ligaria para Emerson Leão para trazer como diretor de futebol, para dar um choque nesses caras todos aí. Porque, repito, minha opinião, Como é que faz o choque? o São Paulo só não cai por milagre. Eu não Do acho jeito que milagre. tá, só um milagre salva E o a São Paulo. torcida, 40 mil, 40 Se o mil. Bahia torcida vencer tá hoje, fazendo bem, o papel. se o Bahia vencer hoje, ele vai para 5 pontos a mais que o São Paulo. Ele vai para 29 e o São Paulo E permanece o São Paulo ainda deu uma pequena sorte ontem, azar com o Avaí, que ganhou do Sport fora, né? O Avaí já foi para 28. A melhor campanha do Tem segundo 4 turno é o pontos, Avaí. a melhor campanha. E deu sorte que a Chapecoense perdeu pro Cruzeiro. E o Vitória estava bem, porque estava perdendo no Fluminense, mas o Vitória empatou. E sábado e domingo Na que última vem, bola. Na última Canudo bola. de cabeça. Se o Bahia ganha, o São Paulo já fica 2 rodadas de desvantagem pelo seguinte, porque o Coritiba tem uma vitória a mais que o São Paulo, né? Ah, tem isso também. Tem. É verdade. Bom, vamos ver quem está mandando o WhatsApp. Antes do WhatsApp, cadê o amiguinho imaginário do Facincani? Amiguinho. Tá aí? Veio, ó. Cadê ele? Ele veio?